Bom dia, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos estar falando de erosão do solo na apostila de ciências, na página 142. Nós vamos ver o que é erosão do solo. Erosão é o desgaste da superfície do solo e das rochas. Quando as plantas elas são retiradas, o solo ele fica desprotegido, torna-se ressecado e pode ser arrastado pelo vento e pelas chuvas. Além de perder nutrientes, esse solo pode ainda perder micro-organismos, minhocas e outros seres vivos, perdendo assim a fertilidade. Para evitar essa erosão, é necessário manter uma camada de restos de folhas chamada serrapilheira, que além de proteger o solo, mantém uma camada de água muito importante para os seres vivos, que ajuda e mantém o solo fértil. Do lado, vocês podem estar observando essa imagem. A serrapilheira ela é formada por restos de plantas e animais. Ela protege o solo da erosão e fornece o abrigo para os micro-organismos e pequenos animais. A imagem abaixo, nós temos aqui a primeira, né? As plantas e a serrapilheira mantêm o solo saudável. Já na segunda aqui, olha, imagem, a retirada da serrapilheira e da vegetação faz com que a chuva e o vento arrastem parte do solo, a erosão, né? O solo erodido perde a fertilidade, tá? Então, essa número 1 aqui, né, seria uma atividade que teríamos que estar fazendo em sala de aula, né? Mas vamos, né, para a próxima aí, se Deus quiser, né, mais para frente, tá bom? Quando tudo isso aí terminar, né, essa fase que nós estamos passando. Vamos ir para a página 143, técnicas agrícolas adequadas. A ciência desenvolveu técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e diminuir o desgaste do solo e a agressão ao ambiente. Então, nós temos a irrigação. Ela é usada para fornecer artificialmente água aos solos secos e desenvolver plantações. Olha, é esse tipo aqui, tá? Que ele vai girando a água para a plantação. Né? São lugares que não possuem, que não tem muita chuva, né? Lugares que não chove, quase não chove. Então, eles vão lá, buscam a água do rio, ao todo um processo, né? Às vezes tem um rio perto, e eles fazem essa irrigação, né? Para poder estar irrigando aí a plantação. Nós temos a drenagem também, permitindo o uso do solo encharcado para o plantio, por meio da abertura de valas no terreno ou do plantio de vegetais, que absorvam muita água, como o eucalipto e o girassol, tá? Então, aí eles têm que fazer a drenagem. A adubação, né? O uso de calcário, humus e esterco para o enriquecimento de nutrientes dos solos, considerados pobres. Então, aí faz a adubação aí. A aragem emprega-se em solos maciços, compactos, para facilitar a circulação de ar, água, né, e nutrientes. Então, eles estão preparando o solo, né? E curvas de nível. Técnica de plantio em linhas curvas, acompanhando o morro. Evita a erosão porque reduz o efeito da água da chuva e de ventos em terrenos inclinados, tá? Então, vocês podem observar aí a forma como é o morro, né? Então, eles fazem essa técnica de linhas, de curvas, tá? Vamos aí virando a página 144. Nós temos a poluição do solo e saúde.
Vamos lá? No solo há também ar e água, que ajudam os micro-organismos a decompor os elementos que se encontram depositados sobre ele. Contudo, alguns materiais demoram muito para ser decompostos, poluindo o solo. Isso é muito sério. Observe o tempo de decomposição de alguns materiais. Mas primeiro vamos ver no glossário o que é a palavrinha decompor. Decompor, processo que faz os restos de matéria viva, como plantas e animais, serem transformados em nutrientes para o solo. Materiais não vivos também podem ser decompostos, porém de forma muito mais vagarosa. Bom, nós produzimos muito lixos. E esses lixos, né, se eles não forem reciclados, reutilizados, eles vão demorar muito para serem decompostos na natureza. E assim, prejudicando o solo. Vamos ver alguns aqui? Olha só. Papel. Quanto tempo que eles levam a se decompor, né, na natureza? 3 meses. Vidro, 4.000 anos, tá? Plástico, mais de 100 anos. Eu falei aqui, ó, papel é mais de 3 meses, vidro, mais de 4.000 anos, plástico, mais de 100 anos, material orgânico, de 6 meses a 12 meses. Lata de alumínio, mais de 100 anos. Madeira, mais de 13 anos, tá? Então, é uma coisa, assim, muito séria, que temos que estar pensando de que forma podemos estar reutilizando esses materiais. Eu posso dizer para vocês que a novela da tarde que terminou, a Avenida Brasil, aquela mãe Lucinda, a casa dela era toda de material reciclado. Eu acho que era de latinha, né? Então, eu achei aquilo muito interessante. A casa dela toda, até de garrafa PET também, né? Então, a novela, ela mostrou que pode ser reciclado, né? E eu vi uma reportagem também que a pessoa, ele fez um balanço com caixinha de pasta de dente. Então, ficou assim, eu acho que foi até num programa de Luciano Huck. Foi assim, a base onde senta, né, do balanço, ele fez da caixinha de pasta de dente. Ele pensou, poxa, essa caixinha eu posso estar fazendo alguma coisa. Então, ele estudou como que ele poderia estar reutilizando aquela caixinha. Então, ficou assim, algo muito interessante, tá? Eu acho que a natureza agradece, né? Vamos estar aí na página 145, né? Decompondo os materiais. Aqui está falando, pedindo, né? Para fazer uma experiência, tá? O jornal, 3 recipientes transparentes com tampa, terra de jardim, folha de qualquer vegetal, né? Copo plástico de café, uma moeda, 3 etiquetas, água. E aí, para forrar, né? Isso aí, encher de terra de água esses recipientes, adicionar água, feche os recipientes com tampa, escrevam a etiqueta com o nome do material, a data, o início do experimento e tal, e realize de 2 em 2 dias, né? Durante 10 dias. Bom, eu aqui já respondi para vocês o que eles querem saber. Eles querem saber quais os materiais se decompuseram e quais os materiais não se decompuseram.
tá? Eles pediram aqui, ó, jornal, né? Terra, pediram moeda, copo plástico, tá? Então, eu já coloquei para vocês. Olha, a folha, ela se decompôs. Agora, a moeda e o copo plástico não se decompôs, tá? Por que os micro-organismos do solo são tão importantes para a natureza? Porque, como a água existente no solo, eles realizam a decomposição dos materiais, enriquecendo o solo com os nutrientes, tá? Vamos aí para a página 146. Vocês vão estar preenchendo as colunas, tá? Com desertificação, aragem, decomposição, desmatamento, queimadas e erosão. Podemos aplicar aragem em solos muito compactos para facilitar a circulação de ar, água e nutrientes. Erosão é o desgaste da superfície do solo e das rochas, né? O processo da decomposição permite que o solo reutilize nutrientes provenientes de restos de animais e vegetais. As queimadas naturais podem auxiliar a germinação de diversas plantas do cerrado brasileiro. O desmatamento retira a vegetação que cobre o solo e leva ao seu empobrecimento. O empobrecimento do solo pode levar ao processo de desertificação. E na número 2, essas palavrinhas que vocês preencheram aqui nos espaços, vocês vão estar circulando aqui, ó, tá? Eu não circulei porque eu tive uma certa dificuldade, mas eu já preenchi aqui, tá? Olha, tá bom? Aí vocês vão estar só circulando aí, tá? As palavrinhas. Na página 147, observe a ilustração. Vocês estão vendo que o agricultor, ele está arrumando a terra aqui, né? Mas há uma inclinação nessa terra, olha. O que vai acontecer com a terra do barranco, com o rio e com as sementes plantadas pelo agricultor quando começar a chover nesse local? Ele está arrumando a terra para plantar, tá? Mas ela está inclinada, está na direção do rio. Quando chover aqui, o que será que vai acontecer com as sementes? Vamos ver? A terra será levada diretamente para o rio, que ficará mais raso e poderá desaparecer. E as sementes serão levadas com a terra. Não vai dar certo isso aqui, tá? Bom, a número 2, tá? Em nossa live, vocês estarão pegando o caderno, tá? De ciências e vamos estar respondendo essas duas perguntinhas. Ó, pensando em desocupar uma área para cultivo, um fazendeiro promoveu uma queimada. Péssima ideia. O fogo alastrou-se e destruiu grande área da mata nativa. No seu caderno, responde ao que se pede. Letra A. O que o fazendeiro precisava saber para evitar o prejuízo? B. Discuta com os colegas e o professor qual é a reação adequada para a recuperação, para recuperar a área destruída e justifique a sua resposta. Então, nós vamos estar na live de ciência respondendo essas duas perguntinhas, tá bom?
Vamos lá para a página 148. Escreva o nome da técnica agrícola que deve ser utilizada em cada descrito. Para tornar produtivo um solo seco, recomendo-se a irrigação. Ele está seco, então nós temos que irrigar. Para tornar produtivo um solo com excesso de água, ele está encharcado. É necessário empregar-se o quê? A drenagem, tá? Vamos ler esse texto na quarta questão. Muitos materiais que anteriormente eram feitos de vegetais ou animais vêm sendo substituídos por materiais feitos de derivados de petróleo. A vantagem do uso desses materiais é a rapidez com que eles podem ser produzidos e o seu custo. No entanto, esses materiais demoram muito para serem decompostos no ambiente, como garrafa plástica, por exemplo, que demoram 400 anos para ser decomposta. Olha o que hoje está acontecendo. Os supermercados não estão mais permitindo as sacolas plásticas, tá? Sim, tia, a gente tem, mas eles vendem. Mas antes eles estavam disponibilizando, né? Tem aqui a sacola plástica. Não, hoje não. É proibido a sacola plástica. Hoje, para você obter, você tem que pagar pela sacola plástica, tá? Então, o que acontece? Você tem que levar a sua bolsa, né? Tem aquela bolsa que você compra também, né? Para estar colocando ali as suas compras, tá? Então, vamos ver aqui o que está falando. Discuta com os colegas do professor e responda as perguntas. Que materiais utilizados por nós antigamente, feitos de matéria-prima de origem animal ou vegetal, e atualmente são produzidos de material derivados de petróleo? O que as pessoas usavam antigamente, né? Não tinha sacola antigamente, tá? Eram sacolas de pano, que foram hoje substituídas por sacolas de plástico. Entenderam? Tá? E na letra B, pense no que você consome em um dia e na quantidade de lixo que você produz. Existem embalagens que você joga fora, apesar de poderem ser reutilizadas? Discuta com os colegas. A gente pode estar, você vai pensar aí, e em nossa live vamos poder estar discutindo, tá? O que você consome e você, nesse lixo aí, você pode estar reutilizando, né? Ajudar o meio ambiente aí, tá? E na letra C, discuta com os colegas e o professor se devemos diminuir o uso derivado dos derivados de petróleo, tá? Devemos ressaltar a importância da reciclagem, da reutilização e da redução da produção do lixo. Sim, devemos pensar assim, tá? Os derivados de petróleo, sim, tá bom? Então, na nossa live de ciência, estaremos discutindo, tá? Todo esse processo aí, né? Quanto tempo que leva a se decompor a certos produtos, né? Tudo isso aí estaremos discutindo em nossa live de sexta-feira, se Deus quiser, tá? Um abração para todos.